Eu não vou ser redundante em momento algum, mas algumas situações a gente vai compartilhar, começando com querermos entender. A gente precisa despertar. A gente sabe que o mundo trabalha contra a igreja de Cristo. E essa igreja somos nós. Tem essa casa de oração, a igreja local, mas tem a igreja espiritual, o organismo vivo de Deus, que somos nós, como essa igreja espiritual da qual Ele nos escolheu. E nós precisamos, irmãos, na verdade, entender perfeitamente o que é ser essa igreja espiritual. Primeiramente, a gente vai entendendo e agradecendo, porque nossa vida se tornou o templo de Deus, o lugar que Deus mora. Será que a gente já parou algum momento para refletir isso? Sabendo quantos somos pecadores, limitados, e ter um Deus todo-poderoso morando em nós? Se nós procurarmos refletir mais profundamente isso, a gente vai procurar conhecer mais e mais ainda qual é a vontade de Deus para conosco como essa igreja que nós somos. Vejo, queridos, como irmãos que eu sou de cada um de vocês, do mesmo Pai, do mesmo Deus, da mesma palavra, do mesmo Espírito, que a gente deve reconhecer essa honra que Deus nos traz. E essa honra, ela é reconhecida na prática da sua vida, de cada um de nós pessoalmente. Nós somos uma igreja coletiva, está aqui o grupo de pessoas, como os batistas têm como princípio, que é uma congregação de pessoas regeneradas e batizadas após a sua profissão de fé. Esse é o conceito, não é, de igreja. E biblicamente também, é um grupo de pessoas, uma congregação de pessoas, uma multidão de pessoas. Nós, povos regenerados, batizados, após a nossa confissão, a profissão de fé, declarando como igreja viva que nós somos. E eu acredito, irmãos, olhando para mim igual a vocês como ser humano, mais crentes, que nós temos muito a agradecer a Deus. Quando você vai lembrar do primeiro verso que está na Bíblia, o que é que está escrito no primeiro verso? No princípio criou Deus o céu e a terra. Nós estamos aonde? Então nós estamos naquilo que Deus criou, onde que nos criou também. Então nós, irmãos queridos e amados, se Deus nos criou, o céu e a terra, e a nós que estamos nessa terra, devemos nos sentir bem, porque quem nos criou é aquele que é dono de tudo e de todos. E sabemos a cada dia, pela palavra santa escrita, as promessas que Deus tem para aquele que Ele criou. Se o mundo se envolveu com o pecado, se o homem se envolveu com o pecado, a bondade de Deus não nos abandonou. Deus sempre está à procura daquele que por um descuido ou outro peca. Deus vai atrás para renovar, para restaurar, porque Deus não quer perder ninguém. Como a palavra nos ensina, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, se nós somos essa igreja de Deus, essa igreja espiritual, nós temos que honrar a Deus com a nossa fidelidade. Agradecer que nós somos escolhidos como mordomos fiéis. Mordomos fiéis. A igreja de Cristo como mordomos para servir. E tudo isso, queridos, faz parte da vida de cada um. Cada um de nós individualmente refletir profundamente.
todo mundo sabe, mas a gente é bom de vez em quando falar algumas coisas para despertar pelo Espírito Santo, que eu não tenho nada aqui preparado aqui em relação ao que eu vou falar agora. Que Deus, Ele quer que nós tenhamos um comportamento de santo. E Ele tem trazido para nós grandes exemplos. A palavra de Deus nos santifica. Não foi assim que Jesus disse? Então, cada dia que nós ouvimos, temos que aprender. Não é só, como disse Tiago, um mero ouvinte, mas ouvir, aprender e vivenciar. Aplicar na caminhada. Essa caminhada é de uma forma geral. Na família, no trabalho, na igreja, na comunidade, na escola. Não é só ouvir. Não vai resolver. O próprio Tiago, descendo mais ali a partir do verso 22, que essa religião é vã. Então essa palavra não é uma coisa aleatória. Ela é absoluta. Ela é poderosa. Ela nos dá a direção para essa eternidade com Deus. Se o mundo se sujou com o pecado, mas Deus não nos desamparou porque o mundo se sujou com o pecado. Deus continua procurando aquele que pecou, para que ele se renove, para que ele se restaure, para que ele não se perca. E nós temos em nossas mãos essa palavra, que nos traz a segurança da vida eterna. Se nós passamos aflições hoje, como disse Jesus, mas nós temos a garantia de uma vida maravilhosa pelas promessas de Deus. Você viu o texto que nós lemos em Apocalipse 2? No verso 17? Que nós vamos receber de Deus uma pedra branca com um novo nome, que nem nós hoje sabemos ainda aqui, só no dia cada um individualmente. Então uma vida completamente santificada para essa eternidade com Deus. Nem o nome vai ser aproveitado. Então nós vamos reconhecendo, querido, estamos aqui por isso e para isso, reconhecer que a nossa vida precisa ser a morada de Deus. Se o nosso corpo é o templo de Deus, então Deus tem que habitar verdadeiramente a nossa vida. E para isso, é essa palavra, aprendendo cada dia, para que Deus, Ele não saia de nós, Ele não se afaste de nós. Como aprendemos pela palavra, que Deus nos ama como pecador, mas Ele não aceita o pecado do homem. Ele não habita onde há pecado. E se nós refletirmos, queridos irmãos, nós temos que lutar, porque é luta mesmo nessa caminhada terrena. Lutar, se esforçar, se encorajar para os desafios enfrentados, para não pecar contra Deus. Não foi assim que falamos no início do culto? Salmo 119, 11, que o salmista diz que guardou a palavra de Deus no coração, para que ele não pecasse contra Deus. Não é diferente a gente. O Deus do salmista é o nosso Deus, porque ele é esse autor do Salmo 119, ele é anônimo. Se surgem especulações de fulano e beltrano, mas ninguém tem certeza. É como eu falei outros dias, não precisamos saber quem escreveu. Precisamos entender que é a palavra de Deus. É isso só. Então, meus queridos irmãos, 1 Timóteo, veja Paulo como é cuidadoso com esse filho na fé, no capítulo 3, verso 14 a 16. 1 Timóteo,
capítulo 3, começando do 14, está escrito assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E, evidentemente, grande o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justo, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, preparado entre os gentios, crido no mundo, recebido na sua glória. Olha como Paulo deixa claríssimo a orientação para Timóteo, quando ele diz: escrevo-te para você, Timóteo. Eu te escrevo coisas, estas coisas, esperando estar aí com você em breve. Se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus. Queridos, esse é o amor verdadeiro. De nós querermos estar na igreja, na casa local, mas sendo a igreja espiritual, onde Deus mora em nós pelo seu Espírito. Então, queridos, a gente poderia trazer um tema importantíssimo para que seja uma confissão nossa. A gente poderia fazer isso e declarar sempre a Deus: Senhor, minha vida é morada do Senhor. Minha vida é morada do Senhor. Você vê nas cartas do apóstolo Paulo, como Paulo era ousado em Cristo. Quando Paulo disse: eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Isso é ousadia em Cristo. É uma fé autêntica, real, onde Cristo mora dentro dele, ele tem segurança disso. É o que a gente pode sempre dizer: minha vida é morada de Deus, do Senhor. É preciso, queridos. Não é só um discurso, ou uma retórica. É uma verdade. E quando dizemos isso, nós estamos processando o sistema da vida espiritual, enganjado na verdade que é a palavra de Deus. E também professando a nossa fé, declarando a nossa fé. Não é difícil entender, irmãos, que a nossa vida, ela precisa ser a morada de Deus. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Não foi assim que falamos no primeiro verso da Bíblia? No princípio criou Deus o céu e a terra. Nós somos de Deus, Ele nos criou para viver com Ele eternamente. E eu tenho plena segurança disso, e de falar para vocês, que vocês têm essa convicção, que não é difícil querer entender que sua vida é a morada de Deus. Por quê? Porque sabemos quem é Deus. Deus é o dono, Deus é o Senhor, Deus é de bondade, de amor e graça, Deus é de poder e de glória, Deus é invencível. Como podemos deixar de querer Deus como morada em nossa vida, se Deus é tudo isso, e nós podemos ver no dia a dia Deus se revelando em nós? Quanta situação cada um de nós já passamos, e você vê o agir de Deus. Eu passei essa semana uma situação em casa fazendo um serviço, que tudo se desfez de tudo aquilo que eu tinha feito, e eu sabia que para eu fazer de novo, eu ia sofrer um pouco. O tempo ia ser alto. E eu comecei a orar, e comecei a repreender a ação do inimigo, que eu senti que foi ele.
uma posição que eu tomei numa aplicação de um sistema, e a coisa desfez tudinho. Eu até conversei com o Valneide. Eu orei. Irmãos, não demorou muito. Daqui a pouco, creia, viu, irmãos? Eu não estou brincando. O sistema voltou tudo normal, voltou a funcionar mal, tudo no lugar onde eu tinha feito. Foi quem? Se não fui eu. Só estava eu e o sistema na minha frente. Deus. Eu orei, repreendi o adversário. E ele bateu em retirada e Deus agiu. Reconstruiu o que se tinha perdido, o que tinha perdido. Eu já tinha dito a Valneide, eu vou parar por aqui, vou deixar para começar depois, para que a minha cabeça fique mais tranquila. Porque eu já estava no final, já tinha praticamente terminado. E a coisa de uma hora para outra, ela desfez tudo. Desmanchou o que eu tinha feito. E o que eu quero dizer é o seguinte: que Deus está presente em nossas vidas, em qualquer situação que a gente possa enfrentar. É a gente crer, confiar e esperar. Quando a gente fala dessa vida genuína, de uma fé perfeita, é essa atenção, é essa declaração de fé na sua atenção, na sua reverência a Deus. Não é o pastor que está vendo, é Deus que está. E Ele exige. Talvez a gente, por justificativa, alguma coisa, não, é o pastor que quer que eu faça, é fulano que quer que eu faça. Quem quer é Deus, Deus é que é o dono de tudo. Por isso que nós precisamos entender que para a nossa vida ser verdadeiramente esse templo do Espírito Santo, Deus precisa estar morando em nossa vida. A nossa vida tem que ser a morada de Deus. Irmãos, nós estamos aqui porque confiamos em Deus. Poderíamos estar em outro lugar, passeando até, vamos dizer assim. Mas vir numa casa onde tem uma pessoa falando e a gente fica sentado ali só observando, é fé. Então, se você veio, dê atenção. Se você veio, leve para casa o que Deus quer lhe falar. Porque só se consegue vencer dessa forma, irmãos. Você vê, principalmente as cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo, Paulo pega severamente em relação àquelas igrejas. Coríntios, Gálatas, Efésios. E são exemplos para nós que somos a igreja de hoje. Você viu que nós lemos hoje sobre a igreja de Pérgamo? Não é palavra de uma denominação. É de Deus, irmão. Nós estamos aqui preparando para a eternidade. Nós estamos nos preparando para amanhã com Deus. Mas Deus precisa morar em nós a começar de hoje. Desde o dia que você aceitou Ele, a partir dali. Então, queridos, Paulo disse que Timóteo deveria andar na casa de Deus como convém. O que é esse convém que a gente pode entender? Com a vida de santidade. Paulo orientando a Timóteo que ele precisava. Ele sabia que Timóteo era descendente de pessoas cristãs, sua mãe, sua avó, tudo ligado a Deus. E Timóteo já mostrava seu interesse em Deus. Já seguia Paulo, já andava com Paulo. Irmãos, em tudo isso, para refletir para nós hoje aqui, essa advertência de Paulo, dizendo que Timóteo deveria andar na casa de Deus, porque Paulo entendeu que Timóteo era essa igreja viva do Senhor. Que Timóteo era um escolhido, era o templo do Espírito de Deus, a sua vida. Então, queridos, que a igreja do Deus vivo era a coluna de esteio
da verdade. Você lembra quando Jesus fala em Mateus 16, 18? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E ele diz: sobre a pedra edificarei minha igreja. Sobre a pedra eu edificarei minha igreja. Jesus se referia à igreja invisível, queridos, e espiritual. Não há uma estrutura física. Não há um templo fixo ou físico. Pedro, como chamado e escolhido, seria esse pastor para cuidar da igreja. Seria esse homem escolhido, queridos irmãos. Então, todo prédio físico, queridos, que nós temos como visão do templo de Deus, Jesus chamou de casa de oração. Nós somos o templo vivo de Deus, onde Deus habita. O lugar que agora nós nos encontramos é uma casa de oração, onde Deus afirma que quando 2 ou 3 se reunir no nome de Jesus, Ele se faz presente. Aqui é a casa de oração. Nós somos o templo do Espírito Santo. E agora, quando nós ouvimos isso, precisamos entender que temos que ter um zelo, um cuidado especial pela nossa vida, porque é o templo de Deus, do nosso corpo, porque é o templo de Deus. Queridos irmãos, todo o aparato físico que sustenta o prédio é apenas uma vestimenta terrena. É a morada visível, porque Deus e o Espírito Santo só está aqui enquanto nós estivermos. Quando nós sairmos, Ele não fica aqui. Ele está em você. Ele continua com você. Quando reunimos em nome de Jesus Cristo, Ele se faz presente. Mas a igreja viva, o organismo vivo, somos nós. A igreja dinâmica, somos nós. Então, olha o cuidado da nossa vida nessa caminhada. Porque nós somos o templo do Senhor. Então, queridos, nos chama a atenção desse cuidado, desse zelo que precisamos ter. Pois essa igreja verdadeira de Cristo, ela é invisível, ela é espiritual. Somos nós. Gênesis 28, versos 16 e 17 está escrito assim: ao acordar Jacó do seu sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e está à porta dos céus. Como Jacó disse isso se ele estava a céu aberto? Ele não estava dentro de 4 paredes, porque ele era o templo, porque ele é a igreja. O texto deixa claro. O texto deixa claro, para a gente entender. Jacó não estava dentro, irmãos, de um templo fixo. Ele se encontrava no céu aberto. Deus também não estava dentro de um templo físico. Deus estava dentro da vida de Jacó. A visão de Jacó, onde anjos subiam e desciam por uma escada. A visão de Jacó, no céu ia e voltava. Para que a gente entenda perfeitamente desse zelo, desse cuidado da nossa vida. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, queridos e amados irmãos, Gênesis 28, de 11 a 13, está escrito assim: chegou a um lugar onde passou a noite. Isso Jacó, né? Porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar, e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava aos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai,
e o Deus de Isaque: esta terra em que estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. Amém? Então, queridos, veja que honra nós temos como Jacó. Deus presente na nossa vida. O nosso corpo, Deus mora, é morada de Deus. A nossa vida é morada de Deus. Vamos dizer sempre. Precisamos sempre declarar, queridos irmãos, Deus, Ele não estava num templo fixo, porque ali não tinha templo fixo ou físico. Deus estava na vida de Jacó, como está em nossa vida, precisa estar em nossa vida. Nós somos esse templo. A bênção do Senhor chega a todos quando abrimos nossa vida para que Deus seja esse morador em nossa vida. E mais ainda, morador permanente. Se quando falamos isso, que Deus está em nossa vida permanentemente, é porque nós assumimos um papel de compromisso com Deus e honra, de obediência, de fidelidade. Não pecar contra Deus, para que Deus permaneça, para que Deus esteja em nossa vida. É preciso, queridos irmãos e amados. No verso 15, está escrito assim: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Amém? Uma coisa importante, que Deus é fiel à sua palavra. Você veja aqueles que iam permanecer ali, até tudo que se cumprisse o que Deus tinha falado. Hoje nossa vida não é diferente. As promessas estão aqui, nós estamos ouvindo. E uma prova que Deus não nos abandona. Irmãos, vocês vão refletindo, pelas pelejas diárias da vida, em outras concordâncias bíblicas, quando o salmista disse que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Salmo 125, verso 1. É porque, queridos irmãos e amados, as promessas de Deus são fiéis. Então não temos como nos abalar. O salmista entendeu isso. E vamos falar desse salmista que é Davi, que é conhecidíssimo nas igrejas de Cristo. Davi teve lutas, batalhas terríveis, que aos olhos dos homens seria difícil ele ter vitória. Foram coisas terríveis para todos nós que conhecemos a história. Mas como se cantou hoje aqui, que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. E por que nós não? Se o Deus de Davi é o nosso Deus, então nós não temos que entrar em desespero. Você lembra desse Salmo 125? E o Salmo 121, verso 1? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Olha a confiança desse homem, irmãos. É o que hoje a gente deve estar refletindo, irmãos. É o que hoje nós temos que meditar nessa palavra de Deus. Quem veio ouvir aqui a palavra do homem, levanta as mãos. Ninguém. Nós viemos ouvir Deus, Deus está aqui. Eu também vim ouvir Deus. Deus está aqui. E eu ainda estou sendo mais privilegiado que vocês, viu? Porque Deus me usou para preparar a mensagem, Ele já estava falando lá. Agora está falando de novo. 2 vezes já. Então, queridos irmãos e amados, não tenha medo das aflições. Não tenha medo. Entristecer um pouco, uma situação ou outra, vai acontecer. Ninguém pode mudar o que está escrito. Ninguém muda. Você lembra quando Jesus pregava? Quando ele encerrava, o que ele dizia? Hoje se cumpriu essa palavra neste lugar. Está escrito. Acabou-se. Veredito final para isso.
Não tem diabo, não tem Lúcifer, não tem demônio que possa mudar. Vocês viram a história quando Miguel chegou ali? Quando Lúcifer queria contaminar todo mundo? Miguel, ó, ligado com Deus, impediu, desmanchou. A lição para hoje, gente. Lúcifer anda trabalhando aí dia e noite, 24 horas. Está vendo esses forró da vida? Peço a Jesus Cristo que os nossos irmãos em Cristo não apareçam nem perto. Não é nosso, não tem nada a ver com a gente. Peço a Deus que não cheguem perto. Com aquela coisa bobinha para enganar. Ai, não tem nome feio. É só um forró, é só dançar. Ali é uma festa de pagãos, do paganismo. Fora que é acompanhado com as bebedeiras e outras coisas que hoje vive, né? Quando eu não era cristão ainda, novinho na fé não, nem na fé estava ainda, mas dizia que acreditava em Deus. Os meus filhos pequenininhos, principalmente Valdiclei e Valéria, a Viviane ainda não era nascida, eu pintava eles todos de tabaréu. Valneide mandava a Valneide botar remendo nas calças dele, era aquela época, né? Aí comprava chuvinha, já gostava de ver aquelas cobrinhas soltar assim, ela subir. Mas tudo isso é ilusório. Tem coisa melhor. Parece ser divertido, né? De vez em quando a cobrinha caía no bolso de alguém, queimava, que tudo, olha. Que ela saía, né? Danilo lembra? Então você está perto da minha idade, então, né? Que é da minha época, né? Vocês tudo balançando a cabeça, porque, ó, estamos juntos na idade aí, né? Então, é isso que nós vamos entendendo e pedindo a Deus que esses nossos irmãos não apareçam nem perto. O inimigo tem trabalhado muito estrategicamente, está levando até esses grupos para dentro da shoppings, isso e aquilo. Queira que não, ali está envolvendo as pessoas. A gente vê, até mostra, filma as pessoas sentadas, mas já está tudo no balanço, não é? Tudo no balanço. É o zelo e o cuidado, irmãos, porque nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que honrar Deus com a nossa vida, com o nosso corpo. Então, queridos irmãos e amados, Deus é esse que está no templo espiritual que somos nós, em nossa vida. Irmãos, agora uma pergunta para que a gente possa entender: como podemos ter a nossa vida como morada de Deus? Por exemplo, dessa passagem de Jacó, ele deitou para dormir ali à tarde, o dia já tinha ido embora, né? Já estava entardecendo, e ele deitou ali, mas ele sentiu Deus presente. Isso é vida de obediência, de temor a Deus, de reverência, de atenção. Deus está falando. É isso. Então, como podemos, irmãos, ter a vida como morada de Deus? Primeiramente, reconhecendo Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus. Quem não reconhecer Jesus como Filho de Deus não tem salvação. Digo isso provando pelas Escrituras Sagradas. No capítulo de Mateus 18, do Evangelho de Jesus Cristo, verso 15 e 16, está escrito assim: Mas vós, perguntou-lhes Jesus, que dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha como Pedro reconheceu. Trazendo para nós, é para a gente refletir. Nós estamos verdadeiramente reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É preciso, para que Deus, o Espírito de Deus, seja morador de nossa vida, more em nossa vida. Reconhecer Jesus Cristo como Filho do Deus vivo. Veja o que Pedro disse. Jesus, irmãos, pergunta para nós aqui nessa noite:
o que Ele é para nós? O que é que cada um de nós individualmente entende que Jesus é para nós? O que? Pedro assumiu que necessitava definitivamente se tornar uma verdadeira casa de Deus. Ele reconheceu, ele entendeu, ele compreendeu. Eu acredito que nós também. Que nossa vida precisa ser a morada de Deus. E essa morada de Deus, eu acredito que os irmãos já estão raciocinando em todas as situações da prática da vida. O crente, ele não pode mentir, ele não pode enganar, ele não pode falsear, ele não pode trair, ele não pode se rebelar, ele não pode difamar, ele não pode acusar. Quem tem Cristo como morada da sua vida não pode. É isso, reconhecer Jesus. Muitos também, como Pedro, irmão, precisa assumir que a sua vida é a casa de Deus. Precisamos, que seremos cobrados disso. Seremos cobrados, irmãos, não duvide disso. Eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Então, queridos irmãos amados, Jesus precisa morar em nossa vida verdadeiramente. Não precisamos, irmãos, e não devemos e não podemos desejar uma só bênção, mas precisamos ter o abençoador em nossa vida, porque são muitos os benefícios que Deus tem para derramar sobre nossa vida. Deus não quer só nos dar uma bênção, Ele quer nos dar tudo aquilo que nos beneficie, tudo aquilo que venhamos precisar, os benefícios que precisamos. É preciso, irmãos, nós lembrarmos disso. Você lembra o que o salmista disse? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. É o que a gente deve refletir. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Falamos de um coletivo da igreja espiritual que aqui nós estamos. Então, querido, amados irmãos, Jesus quer ser na sua vida o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Ele quer ser na sua, quer ser na minha, na igreja viva que somos nós. Ele quer ser esse suficiente, que lhe supra de tudo, que você não tenha necessidade de buscar em alguém, em outros lugares, em outras coisas. Jesus quer ser esse único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Ele quer ser. E nós precisamos desejar que Ele seja. Então nós não buscamos uma bênção, nós buscamos o abençoador. Porque vai ser tudo, nesta caminhada, nenhuma preparação para amanhã, na nossa vida eterna. Porque hoje nos preparamos para amanhã. A vida de santificação é para amanhã. Então, queridos irmãos e amados, Pedro declarou o seu reconhecimento. Pedro declara que Jesus era o verdadeiro Filho do Deus vivo. Pedro foi obediente em seus ensinos, sendo fiel a Ele, amando as suas obras e os irmãos. Mateus 16, 24 está escrito: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja, queridos irmãos, Deus fala. Mas você lembra do que nós lemos aqui? Que aquele que tem ouvido a igreja, ouça o que o Espírito diz à igreja.
É o que a gente precisa. Então você quer Deus como morador permanente na sua vida? Eu disse no início que eu não seria redundante, né? Mas claro que isso é óbvio. Queremos sim, claro. Queremos que Deus permaneça em nossa vida. Queremos ter essa vida eterna com Deus. Mas para isso que disse Jesus no texto que lemos, negue-se a si mesmo. Porque Jesus quer reinar em nossa vida. Jesus quer estar em nossa vida. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É a morada de Deus. Nós precisamos nos negar a nós mesmos. Disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Ele está à porta do nosso coração sempre. E esse coração ele tem que estar aberto. Para que ele entre, como conhecemos todo o texto, Apocalipse 3:20. Ele vai se tornar aquele morador permanente. Ele vai cear conosco. Então, queridos, aceite a ser você, irmão e irmã, o príncipe e a princesa do reino de Deus, deixando o Senhor ser morador da sua vida, da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, do seu trabalho, da sua igreja. E encerrando, queridos, como posso ter a minha vida sendo a morada de Deus? É aceitando ser abençoado por Jesus Cristo. Para sermos abençoados por Jesus Cristo, precisamos ter Ele como morador de nossa vida. Sem Ele ser morador de nossa vida, não conseguimos ser abençoados. Porque estamos separados. Mas precisamos, irmãos, para termos a nossa vida como o Senhor, o nosso Deus eterno, morador. Mateus 16:17, disse Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Toda a direção, irmãos, para termos Deus como morador de nossa vida. Está aqui escrito, é o que nós estamos ouvindo e o que Deus está falando para nós. É só guardar no coração e colocar na atividade do dia. Então, queridos irmãos e amados, Jesus reconheceu que Pedro entendeu quem ele era. Jesus precisa entender quem nós somos. Nós temos que declarar que Ele é morada de nossa vida. Ele entendeu que Pedro quis dizer, que Pedro sabia que ele era o Filho do Deus vivo. Ele reconheceu com a sua vida, que é o que nós hoje precisamos. A igreja não pode estar dispersa. O que nós estamos vendo aí no dia a dia tem crescido. As pessoas estão se dispersando de Deus, das igrejas. Queridos, como Deus pode abençoar se as pessoas estão abandonando a Ele? Então, aceitando ser abençoado por Jesus. Jesus reconheceu isso de Pedro e a sua resposta foi a bênção derramada sobre a vida de Pedro. Olha o que ele disse: feliz será Pedro por me aceitar como morador autêntico da sua vida. Isso é uma conjectura do texto bíblico. Feliz Pedro por me aceitar. Feliz, irmãos, por aceitar Jesus Cristo e reconhecer Ele como Filho do Deus vivo. Amém? Então, queridos, Pedro abriu seu coração para Jesus e disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, por mais que nós ouvimos
de situações ou direções que Pedro tomou, que não estava no propósito de Deus, mas Pedro confessa da forma que ele negou Cristo 3 vezes. Pedro confessa 3 vezes, e Jesus faz questão de perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na 3ª vez Pedro disse: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Essa pergunta hoje está em nós. Nós amamos Jesus? Nós queremos Jesus como morador de nossa vida? O Espírito de Jesus em nós? Como essa igreja viva, fiel, santa, irrepreensível, imaculada, sem ruga. Porque é nós, a igreja espiritual que Jesus vem buscar. Não é esse prédio. É nós, a igreja espiritual. Então, queridos irmãos, Pedro abriu o seu coração. Você deseja receber essas respostas de Jesus? Olha o que Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que segurança o Senhor traz para nós, como essa igreja viva que somos. O diabo não tem poder sobre nossas vidas, mas nós precisamos estar seguros. É o que nós ouvimos. Reconhecendo Jesus, é preciso, como verdadeiro filho de Deus, receber a bênção, aceitar a bênção do Senhor, sendo abençoado. Irmãos, você deseja receber as respostas que Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, levou para Pedro? Pela confissão de Pedro. Tudo isso representa o tipo da pessoa sobre a qual a igreja seja edificada. Ouçam, 1 Pedro 2, 4 a 8. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócios santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós os que crerdes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como principal da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, por o que também foram destinados. Amém? Então, queridos, tudo isso é uma confissão de Pedro, que representa esse tipo dessa pessoa que tem o Deus vivo de Israel como morador de sua vida, o seu Espírito Santo. E assim nós, como essa igreja viva que somos, onde o Espírito Santo mora em nós, precisamos ter essa caminhada segura, independente como as promessas que aqui está todo mundo crente em Jesus Cristo, sabe que são inúmeras promessas ao nosso favor, de proteção, de benefício, de segurança, de suprimento, de manter nós de pé. Não temos que abrir mão, não temos que fugir da verdade, não temos que estar dando ouvido a conselhos de terceiros. Aqui está o conselho perfeito, aqui estão os exemplos de apóstolos que serviram como humano, como nós somos, tiveram suas dificuldades, mas sempre ligado a Cristo, que receberam a pedra de esquina. Quem é pedreiro sabe o que é a pedra de esquina, é aquela que sustenta o prédio, é aquela que tem aquelas colunas fortes, cheias de ferro e de concreto.
que não abala. Eles rejeitaram, e essa pedra rejeitada é Jesus Cristo, que foi rejeitada por muitos. Mas Pedro reconheceu. Então, queridos, nós temos que aceitar ser abençoado por Jesus Cristo. Essa bênção, essa direção. Então, queridos irmãos e amados, para concluirmos, Pedro, por reconhecer essa necessidade, queridos irmãos, essa necessidade maravilhosa de ser morada eterna na sua vida, e tornou o fundamento da igreja Pedro. Por ele aceitar, por ele crer, por ele confiar, por ele reconhecer quem era Jesus, ele se tornou o fundamento da igreja. Foi chamado por Cristo para rebanhar as suas ovelhas, para ser o pastor da sua igreja. Pedro. E assim nós hoje, como essa igreja viva, devemos permanecer seguro, independente dos momentos que a gente possa enfrentar. É essa palavra que é a verdade. É essa palavra que vai nos dar a eternidade com Deus, da qual nós queremos viver. Como essa igreja viva e dinâmica que o Senhor nos escolheu. Amém? Então, nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso casamento, nossos filhos, diga sempre, precisamos sempre dizer, é a morada de Deus. Vamos orar então? A irmã Denise Teixeira Diniz vai fazer essa oração final e nós vamos concordar com ela em nome de Jesus Cristo. Vamos orar com ela. Te agradecemos sim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor falou para nós aqui nesta noite em nosso coração. Nos dá um discernimento profundo, Deus, Espírito Santo, de tudo que ouvimos do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa grandemente, Deus, cada lar, cada casamento, Deus, cada servo, filho, cada igreja viva do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, glórias ao teu santo nome, obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Leva-nos, ó Deus, na paz e na graça e na segurança do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramado sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja santa, morada do Senhor que aqui está reunida, como sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que se encontra nos quatro cantos desta terra. Nós o abençoamos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. A igreja gloriosa, santa, vencedora, escolhida do Senhor Jesus Cristo diz, amém, e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.